A fuga de informação veio de um arquivista júnior do Arquivo Apostólico. Não veio do gabinete de imprensa do Vaticano. Não veio através dos canais oficiais. Uma fotocópia de uma única página apareceu num fórum católico em língua francesa. Sem contexto, sem verificação. Apenas a imagem de um documento datilografado à mão, datado de 9 de janeiro de 1960. O cabeçalho dizia: Transcrição comparativa. Troisième secret. O corpo do texto era denso. Francês antigo intercalado com frases em latim. No topo do segundo parágrafo, sublinhada 2 vezes, estava uma frase que incendiou a internet católica em poucas horas. A bola de fogo virá da direção das estrelas do norte e ninguém escapará à sua luz. Os estudiosos de Fátima reconheceram imediatamente a frase. Ela correspondia à cadência das partes reveladas anteriormente, mas incluía detalhes que a versão oficial do Vaticano, divulgada há 20.000 anos, havia cuidadosamente omitido. Esta não era a visão suavizada do anjo com a espada flamejante apontada para a terra. Era algo mais cru e muito mais específico. O documento descrevia o terceiro segredo tal como a irmã Lúcia o teria escrito, antes de os editores eclesiásticos o suavizarem para consumo público. Nessa versão, a visão não era metafórica, era técnica. As crianças, em 1917, em Fátima, tinham visto uma sequência. Um anjo segurando fogo, sim, mas também um objeto celestial aproximando-se de além do lugar onde o sol dorme. Uma frase que não faz sentido a menos que seja interpretada astronomicamente. A transcrição incluía medições. Tão grande quanto a lua no céu, mas mais brilhante do que todas as estrelas juntas. Falava de uma cauda que varria metade do firmamento e trazia calor que faria os mares ferverem nos locais por onde passasse. Não eram os avisos vagos de declínio moral e perseguição em que a Igreja tinha enquadrado o segredo durante décadas. Eram previsões de um evento físico e astronômico. 3I/Atlas entrou no catálogo em julho de 2025 e, em poucas semanas, alguém dentro do Vaticano fez a conexão. Arquivos de correlação começaram a circular entre um pequeno grupo de prelados e astrônomos ligados à Pontifícia Academia das Ciências. O comportamento do cometa, aceleração não natural, emissões estruturadas, recusa em se fragmentar como esperado, era preocupante o suficiente em termos científicos. Quando comparado com os detalhes da antiga transcrição, tornou-se algo completamente diferente. A aproximação do objeto vindo da direção do braço galáctico poderia ser razoavelmente chamada de das estrelas do norte, em linguagem arcaica. O seu brilho excedeu o de Vênus no pico e cresceu de forma errática, correspondendo a mais brilhante do que todas as estrelas juntas, se permitíssemos o exagero poético. A cauda, quando totalmente desenvolvida, estendia-se por mais de 30 graus de arco no céu. Metade do firmamento é hipérbole, mas não muito se você for uma criança pastora em 1917, tentando descrever algo para o qual não tem vocabulário. Internamente, as discussões eram acaloradas. Uma facção insistia que o vazamento era apócrifo. O verdadeiro terceiro segredo havia sido divulgado em 2000. Os próprios escritos da irmã Lúcia confirmavam isso. Qualquer documento que afirmasse o contrário era falso ou um rascunho que havia sido substituído. Outra facção, menor, mas com melhores conexões, apontou inconsistências no relato oficial. A versão de 2000 era vaga a ponto de ser inútil. Falava de martírio e sofrimento, mas não dava nenhum mecanismo. Parecia um documento escrito para acalmar, não para alertar. A transcrição vazada, por outro lado, era perturbadoramente específica. Correspondeu à estrutura
e ao vocabulário das memórias anteriores de Lúcia. Peritos em caligrafia que viram digitalizações de alta resolução, antes que também fossem retiradas da internet, afirmaram que as assinaturas e anotações marginais eram consistentes com documentos autenticados de Lúcia do mesmo período. No final de 2025, o debate chegou ao Papa Francisco. Ele não é um homem dado a especulações apocalípticas. O seu papado tem sido definido pela justiça social, gestão ambiental e reforma institucional, não por profecias do fim dos tempos. Mas ele também é pragmático. Quando lhe foi apresentado o texto vazado juntamente com os dados da trajetória do 3I/Atlas, ele teria feito uma pergunta. Se isso for verdade, qual é a nossa responsabilidade pastoral? Essa pergunta abriu portas. Em poucas semanas, um pequeno grupo de trabalho foi formado. Astrônomos do Vaticano, teólogos, advogados canônicos, um físico jesuíta com autorização para se comunicar com a NASA. A tarefa deles era simples: avaliar se o cometa e a profecia estavam relacionados e, em caso afirmativo, preparar orientações para os fiéis que não incitassem o pânico nem os deixassem despreparados. Os astrônomos apresentaram as suas conclusões em dezembro. O 3I/Atlas não se comportava como um cometa. As suas manobras, o seu perfil térmico, as suas interações com as magnetosferas planetárias, tudo apontava para algo direcionado. Se essa direção vinha de sistemas internos ou de controlo externo, eles não sabiam dizer. O que podiam afirmar era que a aproximação máxima do objeto à Terra, prevista para meados de 2026, o colocaria a uma distância em que os efeitos gravitacionais e eletromagnéticos seriam mensuráveis. Não seria catastrófico no sentido cinético, sem impacto, mas potencialmente perturbador. Desvio do vento solar, aquecimento ionosférico, tensão das marés em mares rasos. A frase "fazer os mares ferverem" pode ser uma metáfora, mas o aquecimento localizado das águas superficiais em regiões onde o rasto de plasma do objeto roçava a magnetosfera não estava fora de questão. Essa era a avaliação científica. A avaliação teológica era mais difícil. As mensagens de Fátima sempre caminharam na linha entre aviso e promessa. Arrependam-se, convertam-se, rezem o rosário, e a calamidade pode ser evitada ou mitigada. O texto que vazou preservou essa estrutura, mas acrescentou urgência. Não dizia que o fogo cairia definitivamente. Dizia que o fogo cairia se o mundo continuasse no pecado e o Santo Padre não consagrasse a Rússia conforme instruído. Essa consagração aconteceu, de certa forma, em 1984, sob João Paulo II. Alguns devotos de Fátima argumentam que foi feita de forma inadequada. Outros dizem que foi suficiente. O documento vazado sugere que a suficiência dependia dos resultados, não do ritual. Se o mundo não se afastasse do materialismo, da violência e da blasfêmia, a bola de fogo viria de qualquer maneira. 3I/Atlas chegando agora, mais de um século depois de Fátima e décadas depois da consagração contestada. Se encaixa desconfortavelmente bem na narrativa da resposta insuficiente. Os devotos começaram a montar linhas do tempo. 1917, ocorrem visões. 2000, segredo parcial revelado. 2025, objeto interestelar entra no sistema. 2016, aproximação máxima. Alguns dos grupos mais fervorosos começaram a afirmar que o pulso de 4,2 segundos do objeto, detetado em dados de rádio e discutido em briefings confidenciais, correspondia ao ritmo de uma década tradicional do rosário, se contássemos as Ave-Marias a uma por pulso. Isso é numerologia, não análise, mas espalhou-se. Em janeiro de 2026, grupos de oração em toda a Europa e América Latina
realizavam vigílias sincronizadas com o período orbital do objeto. Chamavam-no de rezar em sincronia com o sinal. O dilema do Vaticano era existencial. Se ligassem publicamente o 3i/Atlas a Fátima, arriscavam-se a uma histeria em massa. Milhões de católicos poderiam interpretar o cometa como um julgamento divino. Os mercados poderiam desestabilizar-se. As peregrinações a Fátima e outros locais marianos poderiam sobrecarregar a infraestrutura. Pior ainda, se o objeto passasse inofensivamente ou fosse revelado definitivamente como um artefato tecnológico não divino, a credibilidade da Igreja entraria em colapso. Mas se não dissessem nada e o objeto causasse algo catastrófico, os fiéis perguntariam, com razão, por que os seus pastores permaneceram em silêncio quando a profecia e a ciência se alinharam. Era uma armadilha sem saída. O Papa Francisco, supostamente exausto e a lidar com problemas de saúde contínuos, começou a redigir um discurso, ainda não para ser transmitido, apenas uma contingência, palavras a serem ditas se a situação se agravasse além da ambiguidade. Enquanto isso, o fenômeno da pareidolia, ver rostos em padrões aleatórios, assumiu dimensões religiosas. Imagens de alta resolução da coma do 3i/Atlas, processadas e partilhadas por astrônomos amadores, mostravam redemoinhos e filamentos no gás e na poeira. Para alguns olhos, pareciam figuras vestidas com mantos. Para outros, o contorno de uma mulher com as mãos estendidas. As redes sociais encheram-se de comparações lado a lado. Nossa Senhora no cometa. A Virgem cuida de nós. Os cientistas explicaram isso como projeção. Os seres humanos veem rostos em todos os lugares porque os nossos cérebros estão programados para isso. Uma nuvem, uma mancha, uma nebulosa, não importa. Mostre a alguém uma imagem granulada depois de prepará-lo com um contexto religioso e ele encontrará Maria, Jesus ou anjos no ruído. Mas para os crentes já convencidos de que o 3i/Atlas era o sinal profetizado, essas imagens eram uma confirmação. Não uma prova no sentido empírico, mas uma validação no sentido espiritual. A autenticidade da fuga continuou a ser contestada, mas os seus efeitos foram inegáveis. Os termos de pesquisa relacionados com Fátima dispararam globalmente. As livrarias esgotaram os textos anotados sobre Fátima. As vendas de rosários triplicaram nos países de maioria católica. Alguns bispos aconselharam discretamente os seus padres a prepararem homilias que abordassem a ansiedade escatológica sem a alimentar. Outros adotaram uma linha mais dura. Um arcebispo na Polônia chamou a ligação com o cometa de superstição perigosa e exortou os fiéis a confiarem na ciência em vez de rumores. Um cardeal no Brasil disse o contrário. Se a Mãe de Deus nos avisou e agora o céu nos mostra fogo, devemos ouvir. A Igreja, raramente unificada em qualquer assunto, dividiu-se da mesma forma que o mundo em geral. Aqueles que queriam clareza empírica versus aqueles que precisavam de significado espiritual. Discretamente, o Vaticano contactou outras instituições que rastreiam o 3i/Atlas, a NASA, a ESA, a Agência Espacial Russa, observatórios acadêmicos. A pergunta que fizeram foi sempre formulada com cuidado. Na vossa avaliação, o objeto representa algum risco para as populações terrestres através de efeitos indiretos, como interferência eletromagnética ou interação atmosférica? Nenhuma das agências se comprometeu com um não categórico. A resposta padrão era: o risco é avaliado como baixo, mas diferente de zero, dadas as propriedades anômalas do objeto. Essa cautela deixou margem para o Vaticano argumentar que era apropriado
agir com prudência e não com pânico, mas também deixou margem para que a profecia vivesse nas lacunas que a ciência não conseguia preencher. Em fevereiro de 2026, o círculo íntimo do Papa transformou o grupo de trabalho em algo mais formal. Chamaram-lhe Comissão de Fenômenos Celestes Extraordinários, um nome deliberadamente vago o suficiente para abranger tanto os ângulos científicos como os proféticos. A primeira tarefa da comissão foi examinar forensicamente o documento que vazou, datar o papel por carbono, analisar a fonte da máquina de escrever em comparação com máquinas conhecidas da década de 1960, comparar o vocabulário e a sintaxe com a correspondência autenticada de Lúcia. Os resultados foram inconclusivos. O papel era antigo, consistente com a data alegada. A máquina de escrever correspondia aos modelos usados pelos conventos portugueses daquela época. A linguagem passou na maioria dos testes. Mas nada disso provou que fosse genuíno. Um falsificador habilidoso, com acesso a materiais de arquivo e um bom ouvido para o português eclesiástico de meados do século, poderia tê-lo produzido. A comissão concluiu que o texto não era comprovadamente falso, o que não é o mesmo que provado. Esse veredicto morno não fez nada para retardar a sua disseminação. De certa forma, a ambiguidade alimentou a crença. Se o Vaticano não podia desmascará-lo definitivamente, talvez houvesse verdade dentro da controvérsia. A segunda tarefa era astronômica: mapear todos os dados conhecidos sobre o 3i/Atlas em relação a cada afirmação específica da profecia vazada. A trajetória do objeto. Ele realmente veio de uma região do céu que os observadores medievais associariam ao norte. O seu brilho, variável, mas às vezes excedendo qualquer cometa da memória viva. A sua cauda, enorme e com uma estrutura incomum, com jatos e leques que pareciam menos uma liberação passiva de gases e mais uma ventilação direcionada. O detalhe sobre ferver os mares era mais difícil. Não havia nenhum mecanismo pelo qual um cometa, mesmo um anômalo, pudesse aquecer diretamente os oceanos a partir do espaço. Mas se o objeto interagisse com o campo magnético da Terra, da maneira que alguns modelos sugeriam, o aquecimento ionosférico localizado poderia criar efeitos atmosféricos. Tempestades repentinas, trombas d'água, aquecimento costeiro em casos extremos. Uma criança pastora, em 1917, não conheceria o termo acoplamento atmosférico induzido por plasma. Diria que o fogo do céu aqueceu a água. O alinhamento mais preocupante era temporal. A profecia, na versão que vazou, não descrevia apenas uma bola de fogo. Ela dava um prazo. Nos dias em que a Igreja sofrer grande divisão e o Santo Padre estiver no crepúsculo. O Papa Francisco, agora com mais de 80 anos, estava visivelmente frágil. Rumores sobre o declínio de sua saúde circulavam há meses. A Igreja estava realmente dividida. Reformas progressistas versus resistência tradicional. Escândalos. Crises financeiras. Debates doutrinários que paralisaram sínodos. Se você estivesse procurando por uma grande divisão, a era atual se encaixava. A referência ao crepúsculo, interpretada por alguns como velhice literal, por outros como crise simbólica, era vaga o suficiente para se aplicar a quase qualquer papado. Mas, combinada com tudo mais, parecia menos uma coincidência e mais um itinerário. O próprio Francisco teria ficado impaciente com as especulações. Numa reunião privada com cardeais em março, ele teria comentado: se Deus quer enviar um sinal, não precisa de reciclar visões camponesas centenárias. Ele é capaz de clareza.
Essa frase nunca chegou à imprensa, mas circulou entre os membros do Vaticano. Ela revelou a sua frustração. Francisco queria se concentrar em problemas tangíveis: pobreza, migração, colapso ambiental. A ideia de que o destino da Igreja dependia da interpretação correta da trajetória de um cometa parecia para ele um pensamento medieval. Mas ele também compreendia que milhões de crentes não partilhavam do seu ceticismo. Para eles, Fátima era sagrada. Descartá-la arriscava alienar uma base já cética em relação às suas reformas. Por isso, permitiu que a comissão continuasse o seu trabalho, mantendo publicamente um silêncio cauteloso. A terceira tarefa da comissão era pastoral: redigir mensagens de contingência para vários cenários. Se o 3i/Atlas passasse sem incidentes, a mensagem enfatizaria a confiança na misericórdia de Deus e a cautela contra a superstição. Se causasse perturbações mensuráveis, falhas de satélites, fenômenos atmosféricos, distúrbios costeiros, a mensagem enquadrá-lo-ia como um apelo ao arrependimento e à unidade, não como um castigo. Se causasse algo catastrófico, a mensagem seria mais curta: uma oração, um apelo à intercessão divina, um reconhecimento de que a Igreja, tal como os fiéis, não tinha todas as respostas. Esses rascunhos foram guardados numa pasta selada. Apenas 5 pessoas tinham acesso. Francisco leu-os uma vez e ordenou que fossem trancados. Não queria tentar o destino insistindo no pior cenário possível. Entretanto, o fenômeno da pareidolia religiosa em torno do 3i/Atlas intensificou-se. À medida que a coma do objeto evoluía, o mesmo acontecia com as alegadas visões. Numa imagem amplamente partilhada, processada para aumentar o contraste, alguns espectadores viram uma figura vestida com uma túnica e com os braços levantados. Noutra, tirada de um ângulo diferente, a mesma estrutura parecia um cálice. Uma terceira mostrava o que os crentes insistiam ser uma coroa de espinhos. Os cientistas apontaram que se tratava de alinhamentos aleatórios de poeira e gás ionizado. Que ver estrutura no caos é uma peculiaridade da percepção humana, não uma evidência de intenção. Mas para aqueles que rezavam rosários em sincronia com o pulso do objeto, as imagens eram sinais. Eles não estavam à procura de explicações científicas. Estavam à procura de confirmação de que o divino estava a falar através do cosmos. Quanto mais o 3i/Atlas se aproximava, mais o seu comportamento parecia projetado para provocar essa resposta. Em abril, ele executou uma ligeira correção de rota visível para o rastreamento terrestre. O ajuste foi pequeno, mas preciso. Ele aproximou ainda mais o objeto da Terra, chegando a ficar dentro da órbita da Lua, em um determinado momento. Essa manobra, impossível para um cometa natural, tornou-se imediatamente motivo de especulação para os entusiastas de profecias. Ele está se voltando para nós. O sinal se aproxima. Os astrônomos do Vaticano tentaram enquadrá-lo como mais uma evidência de origem artificial, um artefato tecnológico sem significado divino. Essa tentativa falhou. Para muitos, a distinção entre artificial e divino era sem sentido. Se Deus quisesse enviar uma mensagem, ele poderia usar qualquer meio que escolhesse. Uma rocha, uma máquina, um anjo. O rótulo não importava. O evento importava. Em maio, o Papa não pôde mais evitar uma declaração pública. A pressão dentro da Igreja e de governos seculares que temiam a instabilidade social forçou sua mão. A 19 de maio, ele fez um breve discurso no Palácio Apostólico. Não foi a grande proclamação Urbi et Orbi que alguns esperavam. Foi mais discreta. Ele reconheceu o cometa, reconheceu a ansiedade, reconheceu Fátima,
sem endossar o texto que vazou. Nossa Senhora de Fátima nos chamou à oração, à conversão, à paz. Se este objeto nos céus faz parte desse chamado, ou é um mistério à parte, nossa resposta deve ser a mesma. Confiem em Deus. Cuidem uns dos outros. Não deixem que o medo nos divida. A declaração foi cuidadosa. Deu algo a ambos os campos. Os céticos ouviram cautela. Os crentes ouviram afirmação. Nenhum dos lados ficou totalmente satisfeito. Mas o objetivo não era a satisfação. Era a contenção. O efeito foi temporário. Quando o 3i/Atlas entrou na sua aproximação final em junho, os avistamentos multiplicaram-se. O objeto era agora visível a olho nu no céu do início da noite. Brilhante, instável, pulsando fracamente de uma forma que correspondia ao ritmo descrito. As pessoas reuniram-se em campos, telhados, pátios de igrejas para observar. Algumas rezavam, outras filmavam, outras simplesmente ficavam em silêncio, à espera do que quer que fosse acontecer a seguir. Começaram a surgir relatos de fenômenos milagrosos, alegações de curas, visões, locuções. A maioria era impossível de provar, baseada em experiências pessoais e fé, em vez de evidências. Algumas eram espetaculares o suficiente para atrair a atenção da mídia. Uma mulher em Portugal alegou ter sido curada de um cancro terminal após rezar sob o cometa. Um padre no México relatou que uma estátua de Maria, em sua paróquia, chorou durante uma vigília. Investigações foram abertas, como sempre acontece. Nenhuma havia sido resolvida quando o objeto fez sua passagem mais próxima. Em 27 de junho, o 3i/Atlas cruzou a órbita da Lua. Durante 6 horas, foi o objeto mais brilhante no céu noturno, depois da própria Lua. A sua coma brilhava com uma luminescência misteriosa, com um tom violeta que as câmaras captaram, mas os olhos tiveram dificuldade em processar. O pulso era agora visível sem instrumentos. Um brilho e um escurecimento lentos e rítmicos. 4,2 segundos ligado. 4,2 segundos desligado. Exatamente como detetado nas bandas de rádio meses antes. Exatamente como alguns afirmaram corresponder ao Rosário. Milhões assistiram. Em Roma, a Praça de São Pedro ficou lotada. Telas transmitiam o céu. A multidão rezava, cantava hinos, segurava velas. Quando o objeto atingiu seu ponto mais próximo, uma leve ondulação na atmosfera, aquecimento ionosférico, disseram os cientistas mais tarde, fez com que o céu brilhasse brevemente em tons de verde e violeta. Para os que estavam reunidos, parecia um véu sendo levantado, como uma porta se abrindo. Nada catastrófico aconteceu. Nenhum mar ferveu. Nenhuma cidade ardeu. O objeto passou e continuou a sua trajetória. Em uma semana, desapareceu da visibilidade a olho nu. Em um mês, estava de volta além de Marte. A profecia, na sua interpretação mais literal, não se cumpriu. Não houve fogo do céu, nenhuma destruição global. Os céticos declararam vitória. Superstição e medo, nada mais. Os crentes responderam de forma diferente. Alguns argumentaram que a profecia era condicional. As orações foram atendidas. A calamidade foi evitada. Outros afirmaram que não tinha acabado. O objeto não tinha saído do sistema. Ainda estava aqui, observando, esperando, e o verdadeiro cumprimento ainda estava por vir. Um terceiro grupo concluiu discretamente que a profecia nunca tinha sido sobre um cometa. Era sobre o que o cometa revelou, que não estávamos sozinhos, que algo além da compreensão humana estava ativo no nosso céu, que o divino, ou o cósmico, ou como quer que se quisesse chamar, se tornara inegável. O Papa Francisco nunca transmitiu a mensagem de contingência para a catástrofe, mas acrescentou uma frase à sua audiência geral seguinte: vimos uma maravilha nos céus.
não percamos tempo a discutir o que isso significa. Em vez disso, perguntemos o que isso exige de nós: humildade, unidade, coragem para enfrentar um universo maior e mais estranho do que imaginávamos. Essa frase foi citada mais do que qualquer outra do seu papado. Tornou-se um slogan para aqueles que tentavam conciliar a fé com a nova realidade de um cosmos habitado e ativo. Também lhe rendeu críticas dos tradicionalistas que queriam fogo e enxofre, e dos secularistas que queriam que ele admitisse que tudo não passava de uma ilusão coletiva. Ele não satisfez nenhum dos dois, mas manteve o equilíbrio por tempo suficiente para que a crise imediata passasse. Meses depois, o documento vazado ressurgiu de diferentes formas: anotado, analisado, comparado com outros textos suprimidos dos arquivos do Vaticano. Novos vazamentos sugeriram que havia outras visões que Lúcia havia registrado e que a Igreja nunca havia divulgado. Descrições de objetos no céu. Avisos sobre fogo não proveniente de Deus, mas daqueles que habitam além. A linha entre profecia e contato extraterrestre ficou tão tênue que não era possível distinguir onde uma terminava e a outra começava. Alguns teólogos abraçaram essa ambiguidade. Argumentaram que a revelação divina e o contacto cósmico poderiam ser duas formas de descrever o mesmo evento. Que anjos e alienígenas eram vocabulários diferentes para o mesmo mistério. Outros recuaram. Para eles, confundir o sagrado com o material era heresia. O debate continua. O Three Eyes/Atlas ainda está lá fora. Os dados de rastreamento mostram que ele está numa órbita lenta e circular, que o trará de volta ao sistema interno em alguns anos. Não se sabe se ele se aproximará novamente ou se partirá para sempre. Também não se sabe se ele foi o sinal de Fátima ou simplesmente um objeto que chegou num momento propício para a interpretação. O que é certo é que milhões de pessoas olharam para algo que não podiam explicar e encontraram nisso o que seus corações precisavam: fé, medo, admiração, prova, um apelo à ação ou um motivo para desespero. O cometa não respondeu a essas necessidades, apenas as tornou visíveis. O texto vazado, genuíno ou não, cumpriu o que a profecia sempre cumpre: deu estrutura ao caos. Transformou o acaso em narrativa. Se a narrativa é verdadeira, no sentido histórico, importa menos do que o fato de que funciona no sentido psicológico. As pessoas precisam de histórias para dar sentido ao incompreensível. Quando uma bola de fogo do além chega e pulsa em ritmo, quando manobra e brilha e se recusa a se comportar, a história de que foi predita, de que significa algo, de que exige uma resposta, é mais reconfortante do que a alternativa. Que estamos à deriva num cosmos que não se importa e que o que acontecerá a seguir depende inteiramente de nós.